Conto. O quarto homônimo, de Isaac Asimov. Homônimos, disse Nicholas Brandt, convidado de Thomas Trumbull no jantar mensal dos viúvos negros. Brandt era um homem bem alto com olhos empapuçados, que se evidenciavam mais por sua aparência jovem. O rosto era magro e bem barbeado, e os cabelos castanhos não apresentavam até agora qualquer sinal de estar ficando grisalhos. Homônimos, disse ele. O quê? Perguntou Mário Gonzalo, sem entender. Essas palavras que você chama de palavras de mesma pronúncia. O nome adequado para elas é homônimos. É mesmo, disse Gonzalo. Como se soletra isto? Brandt soletrou. Emanuel Rubin fitou Brandt com seus olhinhos de coruja através das grossas lentes dos óculos e disse: o senhor terá de perdoar Mário, senhor Brandt. Ele não conhece a nossa língua. Gonzalo bateu com a mão na manga da jaqueta para tirar o pó e disse: Mene está se corroendo de inveja porque eu inventei um jogo de palavras. Ele conhece bem as palavras, mas não possui um lampejo sequer de criatividade, e isto o mortifica. O senhor Rubin certamente não sofre de falta de criatividade, disse Brandt calmamente. Tive a oportunidade de ler alguns de seus livros. Bem, eu sustento o que disse, confirmou Gonzalo. De qualquer forma, acho que vou dar ao meu jogo o nome de homônimos em vez de palavras de mesma pronúncia. Trata-se de solucionar uma pequena situação-problema, sintetizando-a em duas palavras de mesma pronúncia, em dois homônimos. Vou dar um exemplo. Se o céu está perfeitamente claro, é fácil decidir sair para fazer um piquenique ao ar livre. Se estiver chovendo a cântaros, é fácil decidir não sair para fazer um piquenique. Mas digamos que o tempo esteja nublado e exista uma previsão de pancadas de chuva. Só que no céu há pontos de azul aqui e ali, de tal sorte que você não consegue decidir se sobra o piquenique. Que nome daria a essa história? Uma história estúpida, disse Trumbull num tom áspero, passando a mão em seus cabelos grisalhos ondulados. Ora, vamos lá, disse Gonzalo, vamos jogar. A resposta está em duas palavras de mesma pronúncia. Fez-se um silêncio geral e Gonzalo disse: a resposta é veter weather 1. É o tipo de tempo, weather, diante do qual você considera se, veter, vai sair para o piquenique ou não. Veter weather, pegaram? James Drake apagou o cigarro e disse: pegar nós pegamos, o problema é saber como nos livrar dessa tolice. Roger Alsted, com sua voz suave, observou: não ligue, Mário. É um jogo de salão bastante razoável, exceto pelo fato de que não parece haver muitas combinações que se possam usar. Geoffrey Avalon olhou com seriedade do alto de seus quase 1,90 metros e disse: mais do que você imagina. Suponha que você tivesse um carneiro castrado que fosse brincalhão nos dias de sol e extremamente triste nos dias chuvosos. Se o tempo estivesse apenas nublado, você ficaria imaginando se o seu carneiro castrado ficaria feliz ou triste. E neste caso, a resposta seria veter weather. Ouviu-se um coro de as. Indignados. Ponderadamente, Avalon explicou. A primeira palavra é WHETHR, que significa se. A última é WEATHR, que diz respeito às condições atmosféricas. A palavra do meio é WETHR, que significa um carneiro castrado. Procurem no dicionário, se não acreditam em mim. Não se deem a esse trabalho, disse Rubin. Ele está certo. Repito que este é um jogo estúpido, resmungou Trumbull. Isto não é necessariamente um jogo, disse Brandt. Os advogados conhecem muito bem as ambiguidades embutidas na linguagem, e os homônimos podem causar problemas. Por alguma alquimia peculiar a seu organismo, a voz suave de Henry, aquele garçom insubstituível, fez-se ouvir por sobre a algazarra. Cavalheiros, disse ele, desculpem-me por ter de interromper esta discussão tão calorosa, mas o jantar está servido. Ouçam esta outra, disse Gonzalo, debruçando-se sobre a truta fumegante. Alguém escreveu num papel todos os números e com todos, exceto um, desenhou uma carinha muito simpática. Uma criança assiste a tudo deleitada, mas fica insatisfeita porque faltou completar o jogo. O que ela diz? Alsted, que derramava delicadamente um molho de rábano picante sobre a sua truta, disse: a criança diz do det tochu, tu dois, você já tinha ouvido essa? Perguntou Gonzalo um tanto desapontado. Não, respondeu Alsted, mas é um exemplo matemático do jogo. E de que vale ensinar matemática no primeiro grau, se não sou capaz de resolver problemas que envolvam o número 2? Gonzalo franziu as sobrancelhas. Você está tentando ser engraçado, não é, Roger? Quem? Eu. Trumbull interveio. Como anfitrião da noite, gostaria de sugerir que mudássemos de assunto. Ninguém pareceu ouvir. Os homônimos são, em geral, acidentes de percurso na história da linguagem,
disse Avalon. Por exemplo, a palavra night, com a qual me refiro ao antônimo de dia, é cognata do alemão Nack, ao passo que knight, que significa um cavaleiro da távola redonda, é cognata do alemão Knesset no inglês. As vogais sofreram uma alteração, e como a letra K é invariavelmente muda na inicial KN, o resultado são duas palavras de pronúncia idêntica. O K da inicial KN não é invariavelmente mudo, disse Rubin. Há palavras que ainda não foram totalmente anglicizadas. Vejam este exemplo. Um amigo meu, judeu, casou-se com uma jovem cristã. Ansiosa por agradar a seu novo marido, ela resolveu comprar-lhe algumas especialidades judaicas, que exibiu com orgulho. Ao terminar de relacionar suas compras, disse, e também comprei esse nis para você, ficando muito embaraçada quando ele teve um ataque de riso. Não entendi, disse Drake. Impaciente, Rubin explicou, a palavra é knis com um K bem pronunciado. É uma bola de massa fina, oca, recheada com batata amassada e temperada com ervas, ou então com outro recheio qualquer, que pode ser frita ou assada. Qualquer nova-iorquino sabe disso. Trumbull suspirou e disse, bem, se não dá para derrotar o inimigo, é melhor juntar-se a ele. Alguém poderia me dar um grupo de 4 homônimos, 4 palavras de mesma pronúncia com grafia e significado diferentes em cada caso? Vocês têm 5 minutos, durante os quais espero que se faça um silêncio sagrado. Os 5 minutos até que foram bem suportáveis, e tudo o que se ouviu foi o estalar das cascas de lagostas martelando os tímpanos. Finalmente, Trumbull disse, vou dar ponto-lhes uma das palavras, right, que significa direita, o antônimo de esquerda. Quais são os outros 3 homônimos? Com a boca cheia de lagosta, Auster disse, existe vrit, que significa escrever e rit, que significa rito, um procedimento religioso determinado. Não acredito que haja um 4º homônimo. Avalon interveio, existe, sim. É WRIGHT, que significa mecânico. Este termo é arcaico, protestou Gonzalo. Não de todo, explicou Avalon. Ainda dizemos Playvrig ao nos referirmos ao dramaturgo, aquele que escreve peças de teatro. Meu amigo Tom mencionou right como antônimo de esquerda. Disse Brandt. Mas e right como antônimo de errado e right significando o ângulo reto? Por acaso estes não seriam o 5º e o 6º homônimos? Não, respondeu Gonzalo. Para que as palavras sejam homônimas, é preciso que sua grafia seja diferente, pelo menos neste jogo que eu inventei. Nem sempre, Mário. Disse Avalon. 2 palavras podem ter a mesma grafia, mas significados e origens etimológicas diferentes. E neste caso, elas seriam homônimas. Por exemplo, bear significando urso e o verbo bear, que significa carregar, tem a mesma grafia e a mesma pronúncia, mas origens diferentes. Assim, eu também a chamaria de homônimos, ao lado de baré, que significa nu, naturalmente. Os diferentes empregos de right, contudo, tal como em right hand, mão direita, right answer, resposta certa, e right angle, ângulo reto, todos vêm da mesma raiz de mesmo significado. Não são homônimos, portanto. A conversa prosseguiu por mais 15 minutos, até que Trumbull achou que era hora de bater com a colher no copo de água para pôr um fim à conversa. Em nenhum outro jantar dos viúvos negros tive tanta satisfação em terminar uma conversa como agora. Como anfitrião, se eu tivesse poder absoluto, multaria Mário em $5 por tê-la começado. Você também participou dela, Tom, disse Mário. Em defesa própria, e depois calei a boca, disse Trumbull, gostaria de apresentar meu convidado, Nicholas Brandt. Jeff, você parece civilizado, ainda que tenha homonimizado mais do que qualquer outro. Portanto, faça as honras da casa e comece a rodada de perguntas. Avalon ergueu as espessas sobrancelhas e disse, não me parece que homonimizado seja um termo adequado à nossa língua, Tom. Depois, virando-se para o convidado, Sr. Brandt, como o senhor justifica a sua existência? Brandt esboçou um sorriso amarelo. Como advogado, acho que não posso fazê-lo. Vocês talvez conheçam uma piada velha. Quando Deus ameaçou processar Satã, este último respondeu, e como você vai fazer isto, se tenho todos os advogados sob meu poder? Em minha defesa, porém, não sou o tipo de advogado que usa de truques diante de um juiz e de um júri. Na maioria das vezes, sento-me em meu escritório e tento redigir documentos que realmente signifiquem o que se espera que signifiquem. Eu também sou advogado, por isso vou lhe fazer uma pergunta sem qualquer má intenção, disse Avalon. O senhor nunca tenta redigi-los de maneira a que não signifiquem o que se espera que signifiquem. Em outras palavras, o senhor não tenta ser evasivo? É claro que procuro formular um documento que garanta ao meu cliente a maior liberdade de ação, e à outra parte a menor liberdade de ação possível, respondeu Brandt. Entretanto,
A outra parte também tem um advogado que trabalha com afinco no sentido contrário, e o resultado disso geralmente é um contrato razoavelmente bem amarrado em ambas as direções. Avalon fez um pausa e acrescentou: se bem me lembro, na discussão anterior, sobre os homônimos, o senhor disse que os homônimos são ambiguidades que podem causar problemas. Isso significa que na elaboração de algum contrato o senhor recorreu a um homônimo, intencional e profissionalmente, que lhe trouxe complicações inesperadas. Brandt ergueu ambas as mãos. Não, nada disso. O que eu tinha em mente quando fiz aquela afirmação não tem nada a ver com o assunto que estamos discutindo agora. Avalon correu o dedo pela borda do copa. Sr. Brandt, procure entender. Isto aqui não é um exame da ordem dos advogados. Não há um assunto especial em discussão e nada é irrelevante. Eu insisto na minha pergunta. Brandt ficou em silêncio por algum tempo, depois disse: foi algo que aconteceu há pouco mais de 20 anos. Algo em que tenho pensado ocasionalmente desde então. O jogo inventado pelo Sr. Gonzalo sobre os homônimos trouxe-me o caso de volta à lembrança, mas não é nada. Não se trata de nenhuma questão legal nem qualquer tipo de complicação. É apenas um enigma. Um problema insolúvel que não vale a pena discutir. É confidencial? Perguntou Gonzalo. Por que se for? Não, nada de confidencial, respondeu Brandt. Nada que envolva segredo ou impressione. Nada de interessante, portanto. Tudo o que é insolúvel é interessante. Você não concorda, Henry? Perguntou Gonzalo. Henry, que enchia os cálices de brandy, disse: concordo, desde que haja pelo menos espaço para especulações, Sr. Gonzalo. Muito bem, começou Gonzalo. Então, se... Avalon interrompeu. Mário, deixe-me continuar, por favor. Sr. Brandt, será que o senhor não poderia nos fornecer maiores detalhes sobre este seu enigma? Gostaríamos muito de ouvi-lo. Vocês vão ficar muito decepcionados. É um risco que corremos. Muito bem, disse Brandt. Deixem-me lembrar. Apoiou o rosto nas mãos, pensativo, enquanto 6 viúvos negros o observavam, ansiosos. Como de costume, Henry tomou seu lugar ao lado do aparador. Deixem-me começar por Alfred Unzinger, disse Brandt. Garoto pobre, filho de uma família de imigrantes, teve uma educação que nem vale a pena mencionar. Tenho certeza de que nunca chegou a frequentar o 2º grau. Aos 14 anos já trabalhava. Eram os anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, e a educação estava longe de ser considerada um direito nato, ou mesmo algo particularmente desejável para aqueles homens que se costumava chamar de operários. Mas Unzinger não era o que vocês imaginam que seja um operário. Era incrivelmente esforçado e inteligente. Vocês sabem que a inteligência e a educação nem sempre caminham lado a lado. Rubin concordou, decidido: de fato não. Eu mesmo conheço uns completos idiotas de esmerada educação. Unzinger era o contrário, disse Brandt. Era um gênio dos negócios sem nenhuma formação. Tinha um dedo verde, por assim dizer, mas do verde das cédulas de dólar. Tudo em que tocava prosperava, e ele construiu um maravilhoso império de negócios antes de morrer. Mas isto não lhe bastava. Sua falta de estudo sempre o incomodou muito, e ele acabou embarcando num programa de estudos por correspondência. A coisa não tinha muita continuidade, pois os negócios eram sua primeira preocupação, e havia épocas em que não tinha muito tempo. Além disso, tudo era muito irregular, pois ele lia sem qualquer critério e sem orientação de alguém de fora. Em suas conversas, revelava uma curiosa mistura de pedantismo e ingenuidade. O senhor o conheceu bem de perto, suponho, disse Avalon. Não muito bem. Não na intimidade, respondeu Brandt. Fiz alguns trabalhos para ele, o principal deles foi a preparação de seu testamento. E isto, quando feito adequadamente, havendo complexos assuntos de negócios a considerar, leva muito tempo e o resultado é um extenso documento. Periodicamente, ele precisa ser atualizado ou revisto, e a redação reconsiderada com cuidado à luz das leis tributárias que se alteram com frequência. Podem acreditar que foi um trabalho e tanto. Tive de passar muitas horas com ele, além de manter uma correspondência muito ativa. Mas foi uma relação muito limitada e especial. Cheguei a conhecer bem a natureza de suas finanças, mas não passei de um conhecimento superficial dele enquanto pessoa. Ele tinha filhos? Perguntou Halsted. Sim, respondeu Brandt. Casou-se tarde, aos 42 anos, se bem me lembra sua esposa era consideravelmente mais jovem. O casamento, ainda que não fosse um mar de rosas, foi bem sucedido. Não houve divórcio, nem mesmo se chegou a cogitar sobre isso, e o Sr. Unzinger faleceu há uns de 5 anos apenas. O casal teve 4 filhos, 3 meninos e uma menina.
A jovem fez um bom casamento. Ainda vive, continua casada, tem filhos e continua muito bem de vida, como sempre esteve. Seu nome quase não figura no testamento. Ainda em vida, o Sr. Unzinger passou alguns investimentos para o nome dela, e isto é tudo. Os negócios foram repartidos em 3 partes iguais, 1/3 para cada um dos filhos homens, que se chamam Frank, Mark e Luke. Nesta ordem de idade? Perguntou Drake. Sim, o mais velho, para citar sua assinatura oficial, é B. Franklin Onzinger. O filho do meio é Mark David Onzinger. O mais jovem chama-se Luke Lynn Onzinger. É claro que alertei Onzinger para o fato de que ele poderia vir a ter problemas, caso deixasse os negócios divididos em partes iguais para os 3 filhos. O patrimônio poderia ser dividido em partes iguais, mas o poder diretivo, o poder de tomar decisões teria de ser colocado nas mãos de um deles. Mas o velho Unzinger era muito inflexível no que dizia respeito a essa questão. Dizia que criará seus filhos de acordo com os ideais da velha República Romana, que eles lhe eram fiéis, a ele, o pater familias, empregou efetivamente este termo, para minha total surpresa, e a cada um mutuamente. Insistia em que não haveria qualquer problema. Tomei a liberdade de salientar que eles poderiam ser filhos ideais enquanto ele, Unzinger, vivesse e assumisse a direção dos negócios com sua personalidade forte. Mas que depois de sua morte, rivalidades latentes poderiam vir à tona. Nunca, dizia ele, nunca. Julguei-o ingênuo e fiquei pensando em como uma pessoa tão viva para farejar de longe qualquer sinal de embuste em seus negócios, como uma pessoa tão realista em assuntos do mundo podia ser um romântico tolo no que dizia respeito à sua família. Como se chamava a filha? Perguntou Drake. Cláudia Jane, disse Brant. Não me lembro de seu sobrenome de casada, no momento. Por que pergunta? Por simples curiosidade. Ela devia ter ambições também, não? Não acredito. Pelo menos não com respeito aos negócios. Ela deixou bem claro que não esperava nem queria qualquer parte deles. Seu marido era rico, tinha fortuna, posição social, essas coisas. A última coisa que ela queria era ser identificada com aquilo que era, por assim dizer, uma gigantesca loja de ferragens. Compreendo, disse Drake. Devo admitir que a família parecia viver em perfeita harmonia, disse Brant. Eu encontrava os filhos de vez em quando, sozinhos ou em grupo, e eles me pareciam rapazes muito refinados, perfeitamente à vontade entre si e, obviamente, devotados a seu pai. Com uma coisa e outra, cheguei a um ponto do meu relacionamento com a família em que lhes pareceu apropriado me convidar para a festa dos 80 anos do chefe da família. Foi nesse dia que Unzinger teve o ataque do coração que acabou por levá-lo. Não foi uma coisa totalmente inesperada. Há anos ele vinha apresentando problemas cardíacos. A infelicidade foi o fato ter acontecido bem no dia do seu aniversário. A festa acabou por aí, é claro. Recostaram-no delicadamente no sofá mais próximo e chamaram os médicos. Passou a reinar na casa uma espécie de pandemônio. E a confusão foi tão grande, que acabei ficando por lá. Pode parecer mórbido, mas eu achava que tinha algo a fazer ali. Ele ainda não tinha apontado nenhum dos filhos para substituí-lo à frente da empresa. Era tarde demais para pensar em algo por escrito. Mas se pelo menos ele conseguisse dizer alguma coisa, isto poderia ser de alguma valia. Os filhos, suponho, não sabiam o que eu tinha em mente. Estavam todos lá, é claro. A mãe fora levada para outro lugar em estado de choque. Ninguém parecia notar minha presença. Inclinei-me sobre o Sr. Unzinger, aproximei-me de seu ouvido e disse: qual dos seus filhos deve ser o cabeça da empresa, Sr. Unzinger? Era tarde demais. Seus olhos estavam fechados e ele respirava com dificuldade. Fiquei pensando se ele tinha me ouvido. Um médico se aproximava e eu sabia que ele não iria permitir que eu continuasse, por isso rapidamente tentei de novo. Desta vez, as pálpebras do moribundo tremeram e seus lábios se moveram como se ele estivesse tentando dizer alguma coisa. Mas ele só conseguiu produzir um som. Parecia ser a palavra to. Não ouvi nada mais além disso. Ele ficou deitado ali por mais 1 hora, mas não disse nada. Morreu sem recobrar a consciência, no mesmo sofá em que o tinham colocado. E é tudo. E o que aconteceu aos negócios? Perguntou Gonzalo. Nada, respondeu Brant, num tom que denotava uma grande surpresa. O velho estava certo. Os 3 filhos se dão maravilhosamente bem. Formam uma espécie de triunvirato. Quando é preciso tomar uma decisão, eles se reúnem e decidem logo. É realmente incrível. Se a moda pega, os advogados vão morrer de fome. Então não importa o que o velho disse, não é? Perguntou Gonzalo. Nem um pouco,
exceto que por algum tempo aquilo aguçou minha curiosidade. O que ele estaria tentando dizer? Vocês compreendem a dificuldade, suponho? Claro, disse Drake, passando a mão em seu bigodinho grisalho. Não dá para fazer muita coisa com a palavra to. Pior do que isto, completou Brant. Que homônimo poderia ser? Teria sido teu, para, to, também, ou two, dois. Há 3 tos na língua inglesa. Qual teria sido aquela última sentença, por escrito? Às vezes fico tentando imaginar. Sim, porque você pode dizer 3 tos diferentes, pois todos os 3 têm a mesma pronúncia, mas ao escrevê-los tem de optar por um, pois cada homônimo tem uma grafia diferente. Eu diria o seguinte: há 3 palavras que se pronunciam como to, observou Avalon. A vogal dobrada é o meio menos ambíguo de indicar a pronúncia que as 3 compartilham, e você a soletra. Bem, de qualquer forma, ainda que tivesse sido to, isto não teria ajudado muito. Poderia não ter sido uma palavra, Nick? Disse Trumbull. Suponha que ele estivesse dizendo uma palavra maior, tal como Constituição. São 4 sílabas e ele só conseguiu proferir a terceira. Neste caso, tudo o que você teria ouvido seria o to. Pode ser, disse Brant. Não posso provar que não tenha sido isto. Por outro lado, na época, tive a impressão de que era uma palavra, um dos 3 teos que vocês querem descobrir como se escreve. Acho que estava tentando desesperadamente ler seus lábios. Ele deve ter dito a liderança para to, fulano de tal, e eu só ouvi o to. O que não significa nada. Como disse, isto não importa. Os filhos estão indo muito bem. Pelo menos até agora. Brant sacudiu a cabeça. Como advogado, incomoda-me ver que cheguei tão perto de fazer a coisa legalmente certa. Ainda que ele estivesse se recusando a escolher um dos filhos. Ainda que estivesse dizendo para to, nenhum, ele estaria expressando seu último desejo, e isto teria sido bem melhor do que optar por uma coisa pela falta de outra. Assim, por algum tempo fiquei pensando nisso. E agora vocês colocaram de novo essa pulga atrás da minha orelha, de sorte que vou continuar pensando nisso por algum tempo. E sem chegar a lugar algum, porque não há um lugar a que se chegar. Um silêncio pesado desceu sobre a mesa, um silêncio que foi finalmente quebrado por Gonzalo. Pelo menos é uma versão interessante do jogo dos homônimos. Qual dos homônimos teria sido? Com que diferença faz? Disse Trumbull. Nenhum dos 3 nos ajudaria a decifrar o que o velho Unzinger estava tentando dizer. Eu disse a vocês, lembrou Brant num tom sombrio. É um problema sem solução. Simplesmente as informações não são suficientes. Nós não precisamos solucionar o problema, disse Halstead. Já que não há uma crise a ser resolvida, nem um criminoso a quem tenhamos de punir. Tudo o que temos a fazer é encontrar uma saída razoável para aliviar esse peso da sua cabeça. Por exemplo, suponha que ele estivesse dizendo TWO, 2. Sim, vamos supor, disse Avalon. Neste caso, pode ser que ele estivesse dizendo qualquer coisa como ao filho número 2, Chu. Brant sacudiu a cabeça e disse, a impressão que tive foi de que o teu que ouvi estava no meio da mensagem. Seus lábios moveram-se antes e depois do to que eu ouvi. Acho que você não deveria se guiar por isto, disse Rubin. Ele mal conseguia controlar os lábios. Parte do que você pensou ser um movimento poderia ter sido apenas um tremor. O que só piora as coisas, disse Brant. Agora espere um pouco, disse Halstead. A minha ideia funciona mesmo com a palavra no meio da mensagem. Poderia ter sido qualquer coisa como o filho número 2, Chu, fica com ela. Charlie Chan teria dito isto, mas será que Unzinger falaria assim? Resmungou Trumbull. Você alguma vez ouviu o homem referir-se a seus filhos por números? Não, acho que nunca ouvi, respondeu Brant. Muito bem. E por que cargas d'água ele começaria a fazê-lo justamente no leito de morte? Estou pensando, disse Rubin. Raciocinem comigo. Seu segundo filho chamava-se Mark, que também é o nome do apóstolo que escreveu o segundo evangelho. Seu terceiro filho chamava-se Luke, que também é o nome do apóstolo que escreveu o terceiro evangelho. Aposto que se ele tivesse tido um quarto filho, seu nome teria sido John. E qual é a vantagem de se apostar nisso? Perguntou Gonzalo. A gente nunca vai saber quem ganhou a aposta. Então por que o nome do primeiro filho não era Matthew? Perguntou Avalon. Talvez o velho Unzinger só tenha pensado nisso depois do nascimento do seu primeiro filho, disse Rubin. Talvez ele simplesmente não gostasse do nome Matthew. Seja como for, quer me parecer que se a palavra fosse TWO, 2, ela teria um duplo significado, poderia se referir ao segundo filho e ao segundo testamento, e em ambos os casos diria respeito a Mark.
Você pode encontrar 1.000.000 de razões pelas quais o número 2, Chu, apontasse para Mark. Mas junte todas elas e ainda assim a probabilidade de elas o terem levado a dizer meu filho número 2 não é maior do que a seguinte, porque ele simplesmente não teria dito Mark se quisesse referir-se a Mark. Bem, ele poderia ter dito para Mark, e tudo que eu ouvi foi a primeira palavra, disse Brandt. Sr. Brandt, pergunto-me se alguma vez o senhor percebeu se o velho Sr. Unzinger confiava num de seus filhos mais do que nos outros, ou então se apreciava mais a sagacidade nos negócios em um de seus filhos, ou mesmo se amava um deles mais do que os outros, disse Avalon. Brandt abaixou a cabeça, pensativo, depois sacudiu-a negativamente. Não posso afirmar nada. Não tenho qualquer lembrança nesse sentido. Como disse, meu relacionamento com a família não era de uma amizade pessoal calorosa. Era uma relação de negócios, pura e simplesmente. O velho jamais me confiou assuntos familiares que fossem além do que era estritamente relevante para o testamento. Por que insistimos em falar sobre os filhos? Disse Gonzalo. Como saber se o velho não estaria pensando em sua filha? Suponha que ele tenha deixado os negócios repartidos em 3 partes iguais para os filhos, mas quisesse sua filha à frente das decisões mais importantes. Ele poderia achar que ela tinha o melhor senso para os negócios e que seria capaz de ser a manda-chuva, embora não quisesse estar diretamente ligada aos negócios. O que o faz pensar assim, mano? Perguntou Avalon. Suponha que a palavra fosse T-O-O, também. Ele pode rir a estar dizendo minha filha também, tu, deve ser beneficiada. Ou qualquer coisa parecida. Não acho, disse Brandt. O Sr. Unzinger jamais mencionou qualquer ligação de sua filha com os negócios. Não se esqueçam de que tais preconceitos remontam ao período anterior à Primeira Guerra Mundial, quando as mulheres não podiam sequer votar. Ele podia ser qualquer coisa, menos feminista. Sua esposa era uma pessoa estritamente do lar, e era assim que ele gostava. Cuidou para que sua filha se casasse com um homem rico, e, no que lhe dizia respeito, aquele era o limite da responsabilidade dele para com ela. Pelo menos sou forçado a concluir isto quando penso em nossas muitas discussões sobre o testamento. Novamente fez-se silêncio à mesa. Para quebrá-lo, Avalon disse num tom bem teatral, não importam as hipóteses que formulemos. Não importa o quanto elas possam ser engenhosas e inteligentes, não há como provarmos que elas são verdadeiras. Acho que desta vez teremos de admitir que nosso convidado está certo e que o problema, por sua própria natureza, não tem solução. Não antes de consultarmos Henry, disse Gonzalo. Henry? Perguntou Brandt, surpreso. E baixando o tom de voz quase ao ponto de um sussurro. Você se refere ao garçom? Não precisa falar tão baixo, Nick. Ele é um membro do clube, disse Trumbull, então vou perguntar a ele, disse Gonzalo. Henry, você tem alguma ideia que nos ajude a esclarecer este caso? De seu lugar ao lado do aparador, Henry esboçou um sorriso e disse, tenho de admitir, Sr. Gonzalo, que estive pensando em qual seria o primeiro nome do filho mais velho. Frank, você não se lembra? Disse Gonzalo. Perdoe-me, Sr. Gonzalo, mas, se não me falha a memória, o nome do filho mais velho é B. Franklin Unzinger. Estou pensando no nome que está por trás deste B. Todos os olhares voltaram-se para Brandt, que sacudiu os ombros e disse, ele se identifica como B. Franklin até mesmo no testamento de seu pai. Esta é a sua assinatura oficial. Sempre achei, contudo, que este B é a abreviatura de Benjamin. É uma suposição natural, disse Henry. Ao que tudo indica, qualquer americano de nome B. Franklin seria relacionado a um Benjamin. Mas o senhor alguma vez escutou algum membro da família, ou qualquer outra pessoa, tratá-lo por Benjamin ou Ben? Lentamente, Brandt negou com a cabeça. Não me recordo de nada nesse sentido, mas isto já faz mais de 20 anos e eu não fazia parte do círculo da família. Ou então desde a morte do Sr. Unzinger. Oh, bem, desde então eu quase não tive contato com eles, nem mesmo para tratar de assuntos legais. Mas por que tudo isto, Henry? Disse Trumbull. Porque ocorreu-me que há 4 homônimos, por assim dizer, de pronúncia igual a T.O. surpreso, Avalon perguntou. 4. Você quer dizer que um dos homônimos tem 2 significados diferentes e origem não relacionada, como no caso do BE.AR, que citamos antes? Não, Sr. Avalon, refiro-me a 4 homônimos grafados de 4 formas diferentes. Avalon pensou um pouco e disse, impossível, Henry. Manny, você se lembra de um 4º homônimo além de teu, T.O.O. e T.W.O.? Não, respondeu Rubin, sem hesitar. Não há um 4º homônimo. Eu usei a expressão por assim dizer. Tudo depende do primeiro nome de B. Franklin, observou Henry. Henry, você está fazendo mistério e nos deixando confusos. Agora explique, disse Drake. Sim, Sr. Drake.
O Sr. Brandt disse que o velho Unzinger fora um autodidata e mencionou que ele se interessava particularmente pela história da Roma antiga. Ele educou seus filhos dentro do que acreditava ser a tradição romana. Empregava termos como paterfamilias, etc., e deu a seus filhos nomes romanos tradicionais. A sua filha chamou Cláudia, um filho chamou de Marque, do romano Marcus, outro chamou de Luque, do italiano Lucius. É bem possível que os nomes originais fossem de fato Marcus e Lucius, e que os filhos mais jovens tinham achado as formas de Marque e Luque mais agradáveis. Mas e se o mais velho tivesse também um nome romano que não tivesse uma forma corrente em nosso idioma? Ele simplesmente não usaria, permanecendo apenas com Franklin, que se transforma em Frank, um nome bastante comum e aceitável. Um nome romano comum começando com B é Brutus, e este não possui uma forma comumente aceita em nossa língua. Ahá! Exclamou Rubin. Sim, Sr. Rubin, prosseguiu Henry. Se o velho Sr. Unzinger costumava colecionar trechos em latim, na certa devia conhecer também as últimas palavras de Júlio César, uma das mais famosas frases latinas. Ela contém a palavra tu, que é a forma latina para o nosso conhecido você, uma forma que é tão conhecida entre os falantes de nossa língua com boa formação, ainda que a conheçam apenas através desta frase, que quase poderia ser considerada um homônimo. Quando lhe perguntaram qual dos seus 3 filhos deveria encabeçar a empresa, o moribundo pensou no mais velho, lembrou-se do nome que dera a ele quando nasceu, e deve ter dito qualquer coisa como todos os meus filhos compartilham e tu, Brutus, lidera. A frase e tu, Brutus parece-se muito com a exclamação murmurada por César e tu, Brute, e neste caso somente o tu foi audível. Deus meu, murmurou Brandt. Quem poderia pensar numa coisa dessas? Mas isto é realmente muito engenhoso, disse Avalon. Espero que você esteja certo, Henry. Eu detestaria ver todo esse raciocínio desperdiçado. Suponho que poderíamos ligar para Unzinger e tentar convencê-lo a nos dizer o seu primeiro nome. Empolgado, Gonzalo disse, espere, Jeff, será que o nome dele não está na lista Who's Who em América? Em geral, ela traz o nome de homens de negócios. É possível que ele só tenha uma versão oficial de seu nome, B. Franklin Unzinger, disse Avalon. É claro que às vezes acrescentam um nome depois do ponto, entre parênteses, para indicar que ele existe mas não é usado. Vamos ver, disse Gonzalo. Pegou o primeiro volume e por algum tempo ouviu-se o ruído de páginas sendo viradas. Depois fez-se silêncio até que Gonzalo exclamou triunfante, Brutus Franklin Unzinger, o R e o teu S está entre parênteses. Brandt pôs a mão na cabeça. Durante 20 anos esta coisa me incomodou. Se pelo menos eu tivesse aberto o Who's Who. Mas, por que me ocorreria procurar este nome? Balançou a cabeça. Preciso dizer isto a eles. Eles terão de saber. Henry interveio. Não acho que esta seria uma atitude sábia, Sr. Brandt. Eles se entendem muito bem agora, mas se descobrissem que seu pai teria escolhido um deles para liderar os negócios, uma coisa, aliás, sobre a qual não podemos ter certeza, sentimentos mesquinhos poderiam vir à tona. Certamente não se deve tentar consertar algo que não está quebrado. Fim do conto. Pós-fácil alguns de meus enigmas dos viúvos negros dependem das excentricidades da língua inglesa. Nada posso fazer quanto a isso, pois tenho grande interesse e admiração por ela. Concordo, porém, que me causa certa apreensão saber que, quando muita coisa depende do inglês, coloco barreiras ao trabalho de tradutores, diminuindo, com isto, minhas chances de conseguir edições no exterior. Não é só pelo fato de que as edições no exterior trazem dinheiro. Todo mundo sabe que tenho um caráter por demais refinado e nobre para me interessar por dinheiro, mas elas levam meu trabalho a um público que, de outra forma, não teria condições de ler o que escrevo. E ter um público abrangente de leitores, isto sim me interessa. Devo admitir, contudo, que, quando um aspecto da linguagem me instiga a usá-lo como um artifício, exatamente como na história que vocês acabaram de ler, não consigo resistir. Esta história foi publicada pela primeira vez na edição de março de 1985 do Ellery Keynes Mystery Magazine. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.